Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Salmo 32, verso 1º e 2º. Salmos 32, verso 1º. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Grande Senhor, novamente estamos diante de Ti, agradecido por podermos falar, ouvir, ver, andar, sentir, termos os sentidos do espírito, do corpo e da alma em ação na nossa vida. Te agradecemos porque isto mostra que estamos como um ser humano da forma da criação. Obrigado, Senhor. Enquanto falamos desta palavra, que o Senhor possa nos capacitar, pois o homem não pode ter capacidade própria para o Senhor usar. Cada um que teve, o Senhor tirou aquela capacidade para que ficasse sem nada, para o Senhor poder instruir e trabalhar com eles. Faça a Tua obra na nossa vida, para falar e para ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Ordenada a não cair. Bem, desde a primeira pessoa que Deus colocou no mundo, como Adão, e logo tirou Eva do lado dele, ela sendo um subproduto, Deus sabia que ela ia cair. Eva não foi ordenada a cair. Deus sabia que ela ia cair. Há muita diferença de uma pessoa que muitas vezes ela é ordenada a cair. A Bíblia mostra que eles são ordenados ao mal. Eles escolhem o mal, são ordenados ao mal. Não porque Deus os ordena a ser mal, mas Deus viu que eles nunca seriam bons. Deus viu que eles escolheriam a coisa errada, a coisa má. Por isso, eles foram ordenados, pré-ordenados, predestinados, desde antes. Mas a gente está pensando numa que ela foi ordenada a não cair. Eva não foi ordenada a cair, mas caiu. E Deus viu de antemão que ela cairia. Adão também, Deus viu de antemão que cairia. Vem a pergunta, por que Deus, sendo onisciente, permitiu que Adão caísse e Eva caísse para trazer toda a desgraça, toda a sujeira, toda a imoralidade, todo o pecado, toda a morte que existe no mundo. Agora, aprendemos com o irmão Brana que Deus, tendo em si atributos de Salvador, mas não tinha ninguém perdido. Então, ele não podia forçar a queda, mas ele pôde criar o homem de livre-arbítrio para que ele escolhesse o bem ou o mal. Mas mesmo Deus sabendo que o homem ia escolher o mal.
Mas aquilo traria a expressão de um atributo de Deus chamado Salvador, salvação. Agora tem um homem caído, tem uma mulher caída, e aí Deus é Salvador. Se não tem ninguém caído, que adianta ele ser Salvador? Se não pode expressar o atributo, aquela natureza de Salvador, aquele ofício de Salvador. Então ele não forçou a queda, ele colocou eles de livre arbítrio, aquela capacidade de escolha própria. O homem sempre tem uma escolha pelo mal, desde o princípio. Vocês veem que mesmo antes do pecado, o homem já tinha aquela escolha para o mal, era propenso ao mal, senão ele chegaria ali e dominava tudo. Eu não vou errar. Ela podia ter dito, não, eu não vou comer do fruto, isto é, não vou adulterar, não vou participar desse ato. Ele podia ter falado para Eva, como Jó falou para sua mulher. Jó, quando a mulher disse, amaldiçoa teu Deus e morra, ele disse, tu falas como uma doida, como uma louca. Nós temos recebido as boas coisas de Deus. Se Adão tivesse falado assim, quando Eva veio dar do fruto do sexo para ele, e ele tivesse dito, tu és uma louca, Deus falou que não é para nós comermos do fruto, não é para participarmos deste ato. Bendito o fruto do vosso ventre. Estou só passando por cima de alguma coisa, já para algumas pessoas mais infantil no assunto poder pensar nisto. Bendito o fruto do vosso ventre. O fruto não era uma banana, pera, maçã, albericoque, qualquer outra coisa. O fruto era Jesus. Bendito o fruto. Então, quando Eva comeu do fruto, aquele era Caim. Maldito o fruto que está no seu ventre. A Bíblia não diz, mas no Novo Testamento foi revelado em 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Então, ele era um maldito fruto, enquanto Jesus foi o bendito fruto para salvar, não os de Caim, mas para salvar aqueles que viriam da linhagem de Sete, não da linhagem de Abel, porque a linhagem de Abel, ele não teve uma linhagem. Abel morreu solteiro, então não teve uma linhagem para frente. Então, quando Deus veio expressar o seu atributo, ele expressou o seu atributo em Adão e Eva e o seu atributo em Sete, falando de quem ali na terra estava para ter família. Abel não teve família. Por isso, teve que vir Sete no seu lugar. E quando veio Sete, gerou a Enos, e aí começou a invocar o nome do Senhor. Então tem um tempo que as pessoas escolheram, elas não foram ordenadas a pecar, elas escolheram, entende? É como as pessoas não são ordenadas a serem homossexuais, lésbicas e assim por diante. Se trata de homossexualismo. Não gosto que fala muito homossexuais, homossexualismo. Mas não foi ordenado, Deus não ordenou nada disto. Isso é uma escolha, como Adão escolheu. Deus não disse para ele fazer aquilo. Até Deus disse para ele não fazer. E ele fez. Deus disse, e Eva estava inclusa naquilo, para não fazer, e Eva fez. Então tem uma ordenação para não cair. Isto é ordenado. Ordenado assim, você é predestinado, Deus já viu que você não vai cair. Você quer ver? Se você hoje é um cristão, é uma cristã, e Deus viu que você ainda vai adulterar,
que você vai voltar para o mundo. Então você não está ordenado a não cair. Você já está sendo visto por Deus, que a mesma capacidade de escolha que Ele deu para Adão e Eva, Ele deu para você, e você está escolhendo a queda, escolhendo o mal. Mesmo as pessoas vendo hoje o que causou a desobediência de Adão e Eva, eles querem desobedecer também. Cada um quer ter a experiência. Muitas vezes o casamento, os filhos vê, aqui meu pai e minha mãe vivem como gato e cachorro, brigando, né? Mas aquilo não livra eles do casamento. É muito difícil aquilo os livrar do casamento. Eles ainda querem casar. Aquilo está dentro dele, é uma natureza para poder usufruir desta natureza física, carnal do mundo. Então, quando você encontra certas pessoas, eu pensei nisso mais, encontrando pessoas que Deus não atribui pecado a elas. Isso é importante. E elas não pecaram? Pecaram. Mas Deus não atribuiu pecado a elas. Nós lemos aqui a condição do salmista. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Agora, também Salomão diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Isso também é importante. Mas isso está dentro do salmista. Bem-aventurado aquele cuja transgressão. Já não é falando de meia dúzia, de dois, de três, de uma dúzia, de um grupo em queda, não. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, não imputa pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Agora, o que fez Davi? Davi foi um culpado de homicídio. Você sabe disso. Davi foi um culpado de adultério. Mesmo tendo 500 mulheres, ele desejou a mulher do seu oficial e mandou colocar o oficial na frente da batalha, porque ele sabia, todo mundo que vai na frente da batalha é bucha de canhão, vai morrer mesmo. São os primeiros a receber as lanças do inimigo. Naquele tempo era assim. Então, ele ordenou que fosse colocado ele na frente da batalha, porque Davi não podia possuir uma mulher que, não só Davi, já havia a lei do Velho Testamento, não podia possuir uma mulher que tivesse marido vivo. Por isso, a mulher deve pensar muito bem nisso aí. Tem sofrimento no casamento, tem muita luta, mas se você puder ficar com aquele marido até o fim, você é bem-aventurado. Não me diga que classe de marido você tem. É a classe de marido que você escolheu para viver. E Deus viu que você escolheu ou aceitou quando Ele lhe fez a proposta. Então, você deve tomar aquele homem e viver com ele até o fim. A Bíblia diz que se ela vive com outro homem e tendo seu marido vivo, ela é chamada adúltera. Bem, tem casos aí que já foram corrigidos. E se você puder notar que esses casos que já foram corrigidos desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Paulo, desde o tempo de Brana, e agora, no nosso tempo, através da terceira puxada da noiva, que é bom saber que Brana teve a sua terceira puxada, mas não diga a ninguém, a noiva tem a sua terceira puxada. Fale a povos, reis, nações e línguas. Quer dizer, cada um teve a sua terceira puxada. Irmão Brana teve para revelar. Nós temos a terceira puxada para comer e pregar a povos, reis, nações e línguas. Amém? Então, olhando para o que
já aconteceu com Davi, como Deus olhou para ele e não atribuiu o pecado a ele. Bom, vai falar você com Deus, por que ele não atribui a Davi e atribui a mim e a você? Eu nem pergunto. O que eu tenho que fazer é me corrigir e não fazer como Davi fez, porque a Bíblia não está dizendo que bem-aventurados os homens a quem o Senhor não imputa pecado, maldade. Está dizendo bem-aventurado o homem. Deus não estava falando a meu respeito, Deus não estava falando a respeito dos outros homens. Aquilo ali estava sendo falado a respeito de Davi. E o homem tinha sido culpado e ele tinha pago a pena. Ele foi culpado, mas ele pagou a pena. Isso na Bíblia, quem conhece a história de Davi sobre isso, sabe que ele pagou a pena de ter sido culpado da morte de um oficial seu. Ele pagou a pena. No Salmo 51, você lê, é uma oração de Davi. E ele estava fazendo aquilo porque a graça tinha vindo sobre ele. Por isso eles tomaram o Salmo 51 e fizeram aquele hino. Conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão. Aquilo foi feito exatamente por isso, porque Davi reconheceu que ele tinha falhado, que ele tinha pecado, ele sentiu o perdão de Deus, porque ele tinha pago pelo que ele fez, entende? Ele pagou pelo que ele fez. A criança que ele esperava nascer, ela nasceu e morreu, ele pagou. Uma criança de adultério, já pensou bem, viver no Velho Testamento, que Davi tinha estado com a mulher do seu oficial e ter uma criança, aquela criança morreu. Davi pagou o preço, ele não queria, ele orava para que a criança sarasse, tivesse vida, mas era um fruto de um adultério. A criança morreu. Aqui no Novo Testamento você deve notar que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é do pecado que você nasceu, de prostituição até. Mas no Velho Testamento era sangue de bodes, e o sangue de bode só cobre o pecado, não desintegra com o pecado, não dissipa com o pecado. Então, havia necessidade de chegar o tempo de Cristo para que o sangue de Jesus Cristo apagasse todo o nosso pecado. Amém? Deixa eu voltar nesse pontinho aqui, porque é uma orientação que a gente precisa dar para as mulheres. Se tiver algum problema com o marido e você largar do marido, ou o marido largar de você, pela Bíblia, Paulo ensina isso, que você deve ir lá e reconciliar com seu marido, ou não casar mais, certo? Esta é uma ordenança de Paulo, isto é o que Deus deu para Paulo, isto foi o que Deus deu para Brana, mas conforme a situação do momento, de gente que já estava na condição errada, tinha que haver um conserto. Por isso que Deus disse para o irmão Brana, quando o irmão Brana falou para Deus: Senhor, o que eu vou fazer? Que a igreja que eu prego lá no tabernáculo tem irmãos casados 4, 5 vezes. Deus disse para ele: diga para eles ficarem como estão. Isso quer dizer, fica com a última pessoa que você está vivendo. Aí Deus vai agir desta forma com você também. Ele não vai te imputar o pecado. Não vai. Mas se você está vivendo sozinha, sozinho, e pode reconciliar o casal, você deve reconciliar. A nossa mensagem é para isso, é para reconciliar esses casais. Não é, não deu certo, ele não presta, ou ele faz isso, faz aquilo, ela é isso e aquilo. Agora, vocês devem colocar a vossa alma em primeiro lugar do que vossos desejos carnais. Que muitas vezes um traiu o outro, a primeira coisa
é já arrumar outra pessoa. Como se a outra pessoa não fosse trair. É aquela largar daquela e pular para outra, como se aquela pessoa não fosse trair. E você não está certa nisto, certo? Estamos falando, claro, porque é um assunto que a gente tem que resolver com as pessoas, e quando eu falo publicamente, eu acho melhor que as pessoas obedeçam aquilo, porque eu estou falando da Bíblia, estou de acordo com a Bíblia, e aquilo que você pode consertar, conserta, ao invés de querer fazer outra vez e aquilo vai dar errado. Tem pessoas que são largadas, separadas, arruma outras pessoas e daqui a pouco arruma gente que não é crente. Você já pensou bem hoje, se você fosse arrumar uma pessoa certa, você teria que arrumar uma pessoa da terceira etapa. Onde você vai encontrar? Moço e moça, está difícil encontrar casamento. Moço e moça, está difícil. Agora, um largado, divorciado, pensa bem nisso. Antes que você entre em problema com filhos, que você sabe que terá que pagar uma pensão até seus 18 ou 21 anos, ou até aquela criança formar, você, pela lei. Para mim, uma das leis que mais funciona no Brasil é essa daí. Não pagou pensão, vai para a cadeia. Essa é uma lei que funciona aqui. Até está bom essa lei. Mas eu estou dando um conselho porque a gente sabe, as pessoas deixam uma da outra, daqui a pouco arruma outra, logo em seguida. Arruma outra e arruma errado, arruma a pessoa errada. Como que você quer que Deus te abençoe? Como que você quer agir direito? Como que Deus pode dizer bem-aventurado o homem ou a mulher que o Senhor... Não tem mulher aqui na Bíblia, tem homem. Mas a mulher está ligada no homem. Bem-aventurado o homem a qual o Senhor não imputa pecado, maldade. E você fazendo namoro errado, já querer sair com uma pessoa que não é da mensagem. Então, por favor, isso é o primeiro erro que a pessoa comete, separar. O segundo é arrumar uma pessoa que não é da mesma fé. E sabendo, principalmente como mulher, sabendo que você sendo uma mulher nova, é melhor você retornar com seu marido do que você arrumar um outro por amor da sua alma. Porque, pelo que se vê, você não tem capacidade de arrumar uma outra pessoa certa. Vocês nem sabem por que estou falando isso, certo? Mas a pessoa que ouve, por favor, você deve entender isso aqui. Você não tem capacidade nem para arrumar a pessoa certa. Então não faça isso. Se quer um conselho, se crê no que eu prego, não faça isso. Não vá arrumar outra pessoa, volta para o seu marido. Ah, mas ele é isso, volta para o seu marido. Você já tem a fraqueza de escolher uma pessoa que não é da mesma fé, que não vai servir a Deus, a menos que você não importe com a sua alma. Então, faça o que você quiser. Amém. A gente tem que tomar essas coisas, porque bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Aí vamos perguntar, por que o Senhor não imputou maldade em Davi, vai imputar em mim? Eu não sou Davi, e nem quero ser. E você tem que ver o que era Davi. E vocês que não fazem para trocar de mulher, vocês deveriam pensar em Davi, que tinha 500 e desejou uma mulher ainda depois, 501. O sexo é uma coisa sem fundo, é um abismo. Você não deve acompanhá-lo. Ele é um abismo, ele te leva para o inferno. Por que não escolher a forma certa? E depois que escolheu, por que não permanecer da forma certa, crendo na sua regeneração,
crendo no seu perdão, crendo que Deus está com a mão estendida sobre você, e lá no passado você foi culpada de adultério, lá no passado você foi culpado também, homem, de adultério, mas o seu presente é outra coisa. E você tem que saber, bem-aventurado é você hoje. O bem-aventurado quer dizer uma pessoa mais do que feliz. E a gente tem que ser mais do que feliz por saber que Deus perdoou o pecado do passado, me dando visão para que eu hoje não prossiga no pecado, mas que eu tenha uma vida regenerada, mudada daqui para frente. Ora, tem muita coisa que a gente não pode nem abrir a boca, porque muita gente perde o rápido, porque os seus pensamentos são adúlteros. Não chega nem ao ato, mas tem pensamentos. E perdidas, as pessoas estão perdidas. Por que não mudam? Por que não buscam a Deus? Se você buscar a Deus, você vai ter que lutar contra essa natureza pecadora que está dentro de você. Então, quando vier esta natureza pecadora para você cobiçar ou fazer qualquer outra coisa, desejar a pessoa errada, então coloque Deus naquele lugar. Coloque a palavra naquele lugar, a obediência naquele lugar. E saiba que você tem que amar mais a sua alma do que o seu prazer carnal. Tem hora que eu falo uma coisa muito clara, mas me veio enquanto eu estou viajando, eu penso, a gente conversa, eu fico pensando, as pessoas não percebem o sexo. Muitas vezes o homem, a mulher não percebe, o homem ele sai com outra pessoa, tem um prazer momentâneo, por 10 minutos, vamos colocar 10 minutos. Aquele 10 minutos traz uma criança e ele vai ter que pagar uma pensão 20 anos. Você que não põe na cabeça para não fazer a coisa errada? Por que não põe na cabeça, antes de chegar aquilo, se pensasse bem, o prazer momentâneo de 10 minutos vai me colocar em um jugo de 20 anos. Eles não pecariam, se eles fossem conscientes daquilo. Então você não foi consciente lá atrás quando você fez, mas você pode conscientizar seus filhos hoje a não fazer. É isso que nós estamos falando, essa que é a pregação. E nós, se lá atrás falhamos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Por quê? Porque agora você regenerou, você consertou. Então, Deus não te atribui aquele pecado do passado. Aquilo Deus não vai lançar em rosto. Dizer, você fez isso, você foi um adúltero. Não. Ele te perdoou. Você começou uma nova vida com Deus. Então, minha irmã, se me ouvir, se chegasse a me ouvir, através dessas últimas mensagens que estou pregando, tentando levar o ensinamento, não só para uma irmã, mas para centenas e centenas que me ouvem também. Porque se você ouvir, você não vai fazer a coisa errada. Você faz a coisa errada porque você não dá ouvido à palavra. Você não dá ouvido à pregação. Se você desse ouvido à pregação, se as filhas dessem ouvido à pregação, os pais dizem, filha, não case com aquele rapaz. Ele é um fumante, ou ele é um pé de cana, um bebum. Ele tem uma natureza de adultério. Não, mas eu amo, pronto, se você ama, casa. Você podia chorar agora, para não chorar anos na frente, era melhor chorar agora, vou deixar fulano, que a mulher também, aquele corpo atraente, aquela forma vulgar que ela veste, que ela se expõe, o pai tem que falar para os filhos, né? Os pais têm que falar para os filhos, olha o estilo dela, é esse tipo de gente que você quer que seja mãe de seus filhos?
irmãos, as pessoas casam errado porque escolhem, irmãos. E não pensa que gente mais velha sabe escolher. Tem gente que está me ouvindo agora diz, eu sei escolher. Sabe nada, você vai escolher errado. Tem uns que eu já ouvi eles, você ia escolher errado outra vez. Então, por que não ficar com aquela pessoa, acertar a vida, perdoar e prosseguir? Vou prosseguir minha vida por causa de meus filhos, e vou prosseguir e continuar como uma mulher amando aquele marido e lutando por causa da sua alma. O povo não valoriza mais a alma, o povo valoriza a vida sexual, e você vai ter que saber que vai pagar um preço caro por isso, valorizando a sua vida sexual, o seu prazer momentâneo. Amém. Acho que já dá bom até aqui. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. E irmão Brana mostra quem era esse homem. Eu vou ler aqui agora para vocês verem. 435, Cristo é o mistério de Deus revelado. A denominação não irá, nunca tocará nisso. Ela não estará no corpo de Cristo, nunca tocará nesse corpo. É uma revelação, você tem que ter. Ela conhece isto. Também Eva conheceu isto, mas ela caiu. O irmão Brana ensina no terceiro selo que a igreja hebreia caiu também. Eva era a esposa de Adão, caiu em pecado. A esposa hebreia era o povo judeu do Velho Testamento, caiu. Quando veio Jesus, rejeitou Jesus, caiu. Aí Jesus toma uma outra gentia. No início de Atos dos Apóstolos, quando você chega na era de Pérgamo, que quer dizer casamento, a igreja já tinha adulterado. Na primeira era, Deus lamenta e diz, eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Na primeira era. Quer dizer, não há conselho que os crentes obedecem. Você pode pregar, está na Bíblia. A igreja caiu do primeiro amor. Quando chegou na terceira era, ela casou no concílio de Niceia. Ela não casou com Cristo, ela não esperou a sétima era da igreja para casar através da palavra revelada. Ela não esperou, ela caiu. Então a esposa de Adão caiu no Éden, a esposa de Jeová caiu no Calvário, a esposa de Cristo caiu em Niceia. É isso que as pessoas não entendem. E agora a esposa de quem? Do novo nome Brana, da revelação. O esposo, diz o profeta, é a palavra revelada. Essa que ele diz, não cairá. As outras caíram. Esta, ele está dizendo, ela não cairá. Está ordenada. Escuta. Também Eva conheceu isto, mas ela caiu. Porém, esta conhece isto. É uma revelação, ela conhece. Mas não cairá. Ela está ordenada. Aleluia. Sabe o que é isto? Você está ordenado. Se eu tivesse ordenado a cair, seja o que for, podia orar, podia pular, podia dar salto mortal, eu ia cair. Mas se eu estou ordenado a não cair, pode acontecer o que for, pode vir lutas, pode vir tentações, não vou cair, estou ordenado. Essa noiva está ordenada a não cair. As outras caíram, mas esta está ordenada. As outras não foram ordenadas, elas caíram por escolhas, mas esta última, ela foi ordenada a não cair, porque ela tem a revelação de Deus em Cristo sendo um. Cristo na igreja é o mesmo, a igreja no reino restaurado, a mesma coisa, tratando de um só Deus em todo o tempo, e esta tem a revelação, ela não cairá. Aí o profeta diz, aleluia, ela está ordenada para não cair, ela não falhará. Esta é a igreja, esta é a verdadeira,
Esta é aquela que quando ouve a palavra, eu quero incluir esta verdadeira, é este homem que quando ouve a palavra, eu já caí, mas agora fui ordenada a não cair. Esta é a mulher, eu já caí, mas agora estou ordenada a não cair. É isto que manda. Não quer dizer que você nunca teve uma mancha na vida. Não teve, mas Deus te perdoou. Bem-aventurado, Deus te fez uma pessoa mais do que feliz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui, não imputa maldade. Não diz, você fez isso. Aquilo que você fez no passado, Deus não te lança em rosto, dizendo, você fez. Não, Ele te perdoou a certo ponto que você está vivendo agora uma vida cristã. E esta vida cristã está mostrando para as pessoas que você é uma pessoa ordenada a não cair. Amém, amém. Ela está predestinada para isto, para não cair. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Vocês ministros, sabem de que eu estou falando. Agora, eu poderia falar com ministros também, porque o seu passado, ministro, foi apagado, mas Deus está contando o seu presente. Você e eu precisamos saber que estamos inclusos neste bem-aventurado, depois que nós cremos na terceira puxada. Estamos ordenados a não cair. Estamos ordenados a não ficar trocando de mulher. Ordenados, predestinados. Agora você toma o pregador, daqui a pouco ele deixa a mulher dele e arruma outra. Ou um diácono ou administrador faz isto. E dentro da terceira etapa, da última etapa, que Deus está nos dando a palavra para nós podermos memorizar. Eu não posso cair. Posso ser tentado, mas não posso cair. E não posso cair, não é porque eu não posso, é que eu estou preordenado. Não vou cair. E não vou cair não é porque eu vou bater papo. Eu não caio como Pedro, que aí você vai cair mesmo. Certo? Pedro bateu, é como bater no peito, dizendo, eu não, Senhor, os outros podem te deixar, mas eu não. Aí Jesus olhou para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí ele negou, para tirar aquele orgulho dele, de achar, os outros podem cair, eu não. Você é homem igual, você está no mesmo patamar de vida sexual, mundana, aqui na terra. Todos os crentes estão no mesmo patamar de vida. O que precisa é vencer a natureza, que é o pecado que nos cerca completamente. Todos os dias o pecado nos cerca. E nós temos que vencer isso daí através desta ordenação divina. Seja pastor, seja família, seja a igreja, seja diáconos. Porque tem hora que fala assim, não, mas ela é uma diaconisa, mas nem na Bíblia está escrito isso, filha. Ela é uma obreira, nem na Bíblia está escrito isso. Ela é uma missionária, uma bispa. Onde você encontrou isso na Bíblia? E o povo vive tudo sem Bíblia. Eles estão dizendo que está com Deus, fazendo grandes sinais, e não pensa que a mulher, quando a gente fala que ela não está na Bíblia, não pensa que ela não fala. Ela fala mais do que papagaio. Ela fala, ela tem unção, ela nasceu debaixo de um astro. Ela não é ungida pelo Espírito Santo, ela é ungida astralmente, pelo nascimento, pelo dia do seu nascimento. Mas o Espírito Santo não pode contrariar a sua própria palavra. Então, cada um de nós temos que prestar atenção a isto e não pensar, não, eu sou um pregador. Você como pregador é que deve saber que Deus vai castigar muito mais ainda. Porque tem mais conhecimento das coisas e ainda faz a coisa errada. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Vocês ministros, sabem do que eu estou falando.
quando há uma ou duas dúzias de vocês assentados aqui, tem que estar pelo menos me ouvindo aí fora. Que tem uma meia dúzia de ministros me ouvindo aí fora. Que o irmão Branco disse que tinha umas 2 dúzias ouvindo ele. Que tem uma meia dúzia de ministros me ouvindo agora aí fora. Está vendo? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Davi. É claro, o irmão Branco veio e mostrou claramente para nós, esse homem que Deus não imputa pecado é Davi, mas Davi adulterou tendo 500 mulheres. E Deus não imputou o pecado a ele. E ele está mostrando que se nós chegarmos à condição de ouvir sua palavra, de receber o seu perdão e de ser um participante destas coisas e deixar que esta palavra flua através de cada um de nós, e estamos ordenados a não cair. Você pode dizer, eu caí uma vez, mas estou ordenado a não cair. Eu fiz a coisa errada uma vez, mas estou ordenado a não cair agora, depois que eu ouvi a palavra da verdade. Amém? Então, que sirva isto para homens e mulheres que estão me ouvindo por toda parte, no Brasil, Portugal, África, Moçambique, Estados Unidos, por toda parte que vocês estão, na Angola, onde você estiver, Zambésia, Caia, onde você estiver. Que isso possa te ajudar, e em qualquer outro local que esta mensagem chegar, você ao ouvir, aplica na sua vida, para você não cair, para você ser um homem como Davi. Errou, na verdade, pagou o preço, e agora ele está isento daquilo. Deus não imputa aquele pecado a ele. Que Deus nos dê graça, todos nós somos pecadores, mas como é bom depois que você passa pelo perdão, olha, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, daquilo que você praticou. Então, agora você deve continuar a sua vida, e esta vida que você vive agora, deveria ser a vida ordenada a não cair, certo? Isso é ordenada a não cair, cada um de nós, não é porque nós somos fortes, somos os bons, não, ordenados a não cair, como Deus não ordena cair, a pessoa cai porque é uma escolha da pessoa, e se Deus predestinou aquela pessoa, é porque Deus viu de antemão que ela ia fazer aquilo, e que ela ia ouvir a mensagem, mas ela não ia valorizar a mensagem que ela ouviu, que ela ia pedir conselho, mas não daria conta de obedecer aquele conselho. Pai Celestial, eu rogo as tuas bênçãos sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre minhas irmãs, meus irmãos, por toda parte, no Brasil e no mundo, que esta simples palavra, Senhor, possa servir para ajudar este povo, porque o Senhor teve gente que lá atrás também fez coisa errada, como a samaritana, mas agora ela encontrou com o Senhor e diz, vejo que tu és profeta. Agora ela estava ordenada a não cair. O ladrão da direita, que tinha roubado, era culpado de várias coisas, mas quando ele reconheceu o Senhor ali na cruz, na última hora, o Senhor diz, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Foi salvo, ordenado a não ir para o inferno, ordenado a ir para o céu, mesmo que fez coisas erradas e teve uma vida pregressa, suja e imunda, mas aceitou a palavra e a palavra os purificou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém.